As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma vez aqui para prestar serviço a você que tem carência na área da Previdência Social, que precisa das informações seguras para dar prosseguimento aos pedidos de benefícios. Comigo, o professor Tiago Albuquerque, neste compromisso semanal com você, ouvinte internauta. Sempre um grande prazer, Luzenor, estar aqui com nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas que acompanham o Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria, podendo dar essa informação precisa, segura e atualizada sobre benefícios da Previdência para você. E entre os nossos milhares de ouvintes e internautas no Brasil inteiro, professor Tiago, uma grande preocupação que continua na agenda diária. Por que tanta demora para o INSS liberar os pedidos de benefícios? É o BPC, é o auxílio doença, o auxílio às aposentadorias rural e urbana. Por que tanta demora, professor Tiago? Luzenor, a verdade é que o INSS ainda não conseguiu acertar as ponteiras do processo de análise digital, né? Até ano passado o INSS fazia essa análise presencial e física dos documentos e aí tentou se modernizar e passou a fazer uma análise nacional com uma fila que seria distribuído o processo para servidores de todo o país. Acontece que o INSS ainda não conseguiu aparar todas essas arestas aí, o processo de digitalização ainda tem sofrido alguns entraves e aí esses entraves tecnológicos e operacionais têm feito com que haja essa maior demora. Mas a gente sempre abre essa brecha aqui, que há uma possibilidade de você, se tiver com um pedido demorando mais de 45 dias para ser analisado pelo INSS, que você já tem autorização para entrar na via judicial e às vezes é um canal mais célere para poder ter a resposta do seu benefício. E lembrar também, professor Tiago, que após a reforma da Previdência Social, antes da reforma ser aprovada pelo Congresso Nacional e após a entrada em vigência das novas regras para os brasileiros se aposentarem, acabou também o INSS recebendo uma maior demanda de pedidos de benefícios, o que contribuiu para essa lentidão que hoje marca o cotidiano de quem precisa receber uma resposta da Previdência Social sobre a solicitação do benefício previdenciário. Sim, Luzenor, é um reflexo inexorável, ou seja, está presente, né, em qualquer reforma da Previdência, é que a população corre até as agências do INSS, buscando garantir ali o seu direito adquirido, achando que só vai ter o direito adquirido se ele requerer antes da reforma ou ali logo naquele interregno posterior à reforma da Previdência. Mas a gente sempre lembra também que direito adquirido ele pode ser exercido a qualquer tempo. Então essa maior corrida às agências do INSS, se você já tiver preenchido todos os requisitos, fica tranquilo que por mais que o INSS não analise ali antes da reforma, um pouquinho depois, você ainda vai ter a garantia do seu direito exercido sim. Professor Tiago, então nós falamos sobre o INSS porque os ouvintes internautas sempre mandam perguntas para saber por quais razões há essa demora na resposta aos pedidos de benefícios. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo rádio e pela internet. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mande a sua pergunta porque você tem aqui a resposta segura. Nós temos daqui a pouco muitas perguntas, muitas mensagens que chegaram dos nossos ouvintes e a primeira mensagem é do Wellington em Barreira. Ele diz o seguinte, professor Tiago: meu antigo patrão não repassou os valores para o INSS. Isso poderá me prejudicar no futuro? Wellington, poderia sim lhe prejudicar, mas é possível que você ultrapasse essa dificuldade aí. Se você provar que estava realmente na relação de trabalho e que havia prestação de serviço, por mais que ele não tenha recolhido as contribuições perante o INSS, a Previdência não pode deixar de reconhecer aquele período ou o valor das contribuições, porque o segurado, o trabalhador, ele goza da chamada presunção de contribuição. Como a obrigação tributária de descontar do trabalhador e depois recolher esses valores é da empresa ou do empregador ou a ele equiparado, se o empregador, empresa ou a ele equiparado não fez, o empregado não pode ser punido, não pode ser responsabilizado. Então, se você mostrar que houve a relação de emprego e quanto é que você deveria receber de salário ali, o INSS também vai ser obrigado a reconhecer, por mais que não tenha havido recolhimento das contribuições. Professor Tiago, nessa resposta dada à pergunta do Wellington, que está na cidade de Barreira, me surgiu também outro questionamento. Para quem, professor Tiago,
tem dúvidas sobre esse recolhimento da empresa, da parte patronal para o INSS, tem como saber no dia a dia se a empresa está ou não recolhendo esses recursos que se representam a garantia para o futuro dos aposentados ou a futura aposentadoria desses trabalhadores. Tem como, Luzenor, e é importante que ele faça essa aferição, essa medida, principalmente se puder, mês a mês. É fácil, você gera uma senha do seu acesso ao meuinss.gov.br e aí todo mês você consulta o seu extrato do CNIS, das contribuições, para saber se todo mês está sendo recolhido sim, tá? E para você que é empregador, que você é empresa, você dirige uma empresa, gerente, diretor, fica sabendo também que esse problema de recolher a contribuição, de descontar a contribuição do empregado e não recolher aos cofres da Previdência, ela é inclusive tipificada no Código Penal, pelo artigo 168A do Código Penal, constitui um crime de apropriação indébita previdenciária, você descontar e não recolher aos cofres. Então fica atento para que você não cometa esse crime e o segurado, o trabalhador, fique atento para saber se realmente está sendo recolhida aquela contribuição. Você está acompanhando o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo rádio. Estamos no ar nesse período da campanha eleitoral a partir das 7 horas da manhã, das 7h10. 7h10 da manhã começa o jornal Alerta Geral, de segunda a sábado, inclusive aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quando acabar a propaganda eleitoral, a gente volta no horário normal. E eu, daqui a pouco, volto com o professor Tiago Albuquerque, porque tem muitas outras mensagens e informações importantes para você que aguarda uma resposta à sua mensagem, à sua pergunta na área da Previdência Social. Olá, ouvinte, internauta, de volta aqui no Jornal Alerta Geral com a presença do professor Tiago Albuquerque para responder a sua pergunta na área da Previdência Social. O Carlos Alberto está em Pentecoste e mandou uma mensagem, professor Tiago, dizendo que a esposa tem 55 anos de idade, nunca contribuiu para o INSS e agora foi diagnosticada com CA e ele quer saber se ela tem direito a algum benefício da Previdência Social. Carlos Alberto, se ela nunca contribuiu, ela não tem direito a benefício da Previdência, de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, mas ela pode ter direito a um BPC, o benefício de prestação continuada, aquele benefício que também é chamado de LOAS, desde que ela prove que ela tem esse impedimento de longo prazo e também que você se encaixa naquele critério de renda onde não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Se ultrapassar esse critério de renda aí, só na via judicial, porque o judiciário entende que a renda pode ser um pouquinho maior sim. Você tem uma linha direta com o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Maria, em Crateús. Me aposentei e não deram baixa na minha carteira, pois quero continuar trabalhando. Como faço para retirar todo o meu FGTS? É possível sacar com a documentação, sem a documentação da empresa? E ela diz, a Maria, em Crateús, professor Tiago, sou uma ouvinte certa do Alerta Geral pelos caminhos da aposentadoria. É possível sim, dona Maria, basta que a senhora pegue o extrato do seu benefício, que comprove que a senhora já está aposentada e aí apresente na Caixa, porque estar aposentado é uma das condições para receber o FGTS. Professor Tiago, André Oliveira, no distrito de Antônio Diogo, em Redenção. Quero saber se é verdade que o governo vai pagar o 13º dos aposentados que recebem o auxílio-doença. André, o 13º é pago a alguns beneficiários, inclusive a pessoa que está recebendo auxílio-doença, mas o que a gente não tem previsão é de outro abono, porque há em trâmite um projeto de lei para pagar um abono de mais R$2.000 para beneficiários da assistência social e da Previdência, mas no momento a gente não tem essa previsão, só o 13º que já tenha sido pago. Pois é, né, professor Tiago? Deixar bem claro para os nossos ouvintes, internautas, beneficiários da Previdência Social, que o 13º dos aposentados, dos segurados da Previdência Social, que tem direito a essa gratificação natalina, já foi antecipada pelo governo federal. Pois não? A Franciane está em Ubajara, na região da Ibiapaba. Ela diz, professor Tiago, recebo uma pensão por morte e essa pensão vai ser cessada em 2023, mas tem uma criança que ainda é menor de idade. Ela continua recebendo até completar os 18 anos de idade? Professor Tiago, você tem uma boa resposta para a Franciane em Ubajara? Tem uma boa resposta, Luzenor, mas antes a gente vai pedir a Franciane que ela alerte-se para um detalhe aqui, tá, Franciane? É que a sua filha também, ou esse seu filho, tem que estar também incluído como dependente da pensão por morte. Aí sim, se ele estiver já incluído no grupo de dependentes, ela vai ter direito, mas não só até os 18 anos, mas até os 21 anos de idade. O que a senhora deixar de receber será revertido para essa pessoa.
Professor Tiago, de Ubajara a gente vai à belíssima cidade de Viçosa do Ceará, no alto da Serra Grande, da Serra da Ibiapaba. O Antônio Francisco, ele não se preocupou em fazer pergunta, mas ele mandou uma mensagem que é muito gratificante pra gente. O Antônio Francisco de Viçosa, que diz que tem o apelido de Caroço. Olá, Caroço! Agora a mensagem que ele mandou. Luzenor, você é um ícone das comunicações e o professor Tiago, eu o admiro muito pelo seu estudo e sua inteligência no ramo da aposentadoria. Mal o Luzenor termina a pergunta, o professor Tiago já está com a resposta. Parabéns, no meu ponto de vista, era para toda a rádio transmitir esse programa, professor Tiago. Ao Antônio Francisco Caroço em Viçosa, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Antônio Francisco. É um prazer saber que você está dando toda essa atenção a nós aí e recebendo informação precisa. A gente também é partidário, né, que essa educação previdenciária seja levada a todo brasileiro e toda brasileira. E um detalhe, Antônio, o conteúdo do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está à disposição na íntegra no cearagora.com.br e qualquer emissora de rádio pode usufruir desse conteúdo produzido com responsabilidade, com a verdadeira informação para quem está na área da Previdência Social esperando o conselho, a orientação para receber um benefício. Maria, em Baturité, tem uma criança de 5 anos que aos 3 anos foi diagnosticada com autismo leve. Eu e o pai dele temos carteira assinada. Quero saber, professor Tiago, se essa criança tem algum direito de receber um auxílio. Maria, poderia ter direito se ele compreendesse, se esse espectro dele de autismo compreendesse um espectro mais avançado, que trouxesse um impedimento de longo prazo. Ele poderia ter direito a um BPC, um benefício de prestação continuada. Agora você teria que fazer o cálculo da renda familiar para saber se encaixa naquele critério que a lei estabelece. Se a renda for superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa da família, ainda assim é possível conceder esse benefício, mas apenas com ação judicial, porque o INSS entende que a renda não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Professor Tiago, de longe, muito longe, de Teresina, chega uma pergunta do José Ribamar Salles. Eu tenho o BPC e nele vem descontado 30% de uma pensão alimentícia referente a um filho que tenho em Goiânia. Ele tem 14 anos de idade. Até quando o meu filho tem direito a receber esse benefício? E quando chegar essa data limite, seria eu que teria que avisar a Previdência ou o sistema exclui automaticamente esse desconto? Seu José Ribamar, é possível que na sentença judicial que tenha determinado a pensão alimentícia, o juiz já tenha fixado uma data, tá? Só que a gente também sempre lembra que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem uma súmula de número 369 que diz que o fato da pessoa completar 18 anos não impede a percepção de pensão alimentícia. Ele pode ainda pedir além dos 18 anos, principalmente se ele ainda estiver cursando nível superior e tiver até uma data ali, até 24 anos de idade. Então, esse tem sido o entendimento do judiciário. Se o juiz tiver fixado a data limite da pensão alimentícia, será exonerada automaticamente. Se não tiver fixado, o senhor vai ter que entrar com ação de exoneração da pensão alimentícia. Quer dizer, professor Tiago, que a pensão alimentícia recai também sobre qualquer benefício previdenciário? Sim, Luzenor, é uma das formalidades pelo qual se ofere renda, salário ou então benefício, então ele pode ser consignado. É uma das previsões que a lei tem para poder se descontar, consignar um valor do benefício. Pergunta curiosa da Tamires em Guaraciaba do Norte, professor Tiago. Eu comecei a pagar o meu INSS agora em outubro como MEI, microempreendedora individual, e tenho 23 anos de idade. Quando eu fizer 15 anos de contribuição, terei 38 anos de idade. Nesse caso, paro de contribuir e espero a idade certa ou já poderei dar entrada na aposentadoria? Professor Tiago, a Tamires criou um embaraço para você, porque antenada no jornal Alerta Geral, e aqui é o resultado da nossa educação previdenciária, ela fez várias perguntas pensando no presente e especialmente no futuro. Mas não é embaraço, Luzenor, porque a Tamires, na verdade, está de parabéns, porque ela está preocupada em fazer o seu planejamento previdenciário. Tamires, olha, algumas informações para você. Realmente você já sabe que o prazo mínimo de contribuição, que é a carência, é de 15 anos, provavelmente já deve ter ouvido aqui no Alerta Geral, e sabe que esse é o período para poder pedir o benefício. Só que além desse período de carência, eu vou ter também que ter uma idade mínima, que para a mulher vai ser de 62 anos no seu caso. Então não vai poder pedir direto lá com 38 anos a aposentadoria, porque não vai ter a idade mínima.
mínima. Mas se você quiser parar de pagar, poderia parar de pagar e só esperar a idade mínima? Poderia. Só que aqui, como a gente faz questão de disseminar e ajudar você a ser educado em termos previdenciários, a gente sempre instrui você a continuar contribuindo, porque a Previdência ela não cobre só a idade avançada, mas ela cobre também a doença, a invalidez, o acidente, a morte, enfim, várias contingências que podem acontecer com sua vida antes de você completar essa idade mínima para poder se aposentar. Ou seja, Tamires, siga esse bom conselho do professor Tiago Albuquerque que você acaba de ouvir aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e mesmo que você olhe para frente e faça a matemática, dizendo, olha, são muitos anos que eu irei trabalhar para pagar a Previdência Social, mas o professor Tiago foi corretíssimo, certíssimo. Você hoje, mantida na condição de segurada, tem a proteção da Previdência Social. Rosa, em Canindé, completo 55 anos de idade em 2021. Sou agricultora e recebo Garantia Safra, mas há 2 anos o Garantia Safra saiu do meu nome e passou para o nome do meu companheiro, que já é aposentado por invalidez. Nós não somos casados, tenho todos os papéis, estou no sindicato, mas quero saber se o fato do Garantia Safra ter ido para o nome dele, do meu companheiro, prejudica a minha aposentadoria. Gera prejuízo, professor Tiago? Não gera prejuízo, dona Rosa, fique tranquila, porque a atividade rural pode ser exercida em regime de economia familiar, ou seja, com um companheiro, com um cônjuge. Se você tem essa união estável com ele, por mais que não esteja casada no papel, você pode utilizar as provas em nome dele para a senhora, para o processo de aposentadoria da senhora. Inclusive, se ele tiver aposentado por invalidez e o INSS já tiver reconhecido ele como segurado especial, como agricultor, então isso também já é uma prova que ajuda também a mostrar que a senhora também desenvolveu atividade rural. Quer dizer que aos 55 anos de idade, com 15 anos comprovados de atividade rural, a dona Rosa pode dar entrada no pedido de aposentadoria em 2021? Pode dar entrada, Luzenor, porque a idade mínima para agricultora é com 55 anos de idade. Professor Tiago, Joana Oliveira está em Tianguá. Sou aposentada, tenho um filho deficiente e recebo um benefício dele no meu nome. Meu outro filho está como cuidador dele, mas agora ele vai ter a carteira assinada. Isso prejudica o benefício do meu outro filho? Dona Joana, não prejudica automaticamente, ainda mais se ele morar fora da sua casa e já for casado, aí essa renda dele não é usada para computar na renda do seu outro filho, que já recebe benefício. Mas se ele morar dentro da sua casa e ele não for casado, aí a renda desse outro filho sim pode impactar na renda per capita da sua família e pode ser que o INSS venha a suspender o benefício. Só que a gente sempre tem alertado aqui que o Poder Judiciário tem relativizado, tem flexibilizado, tem dito que o valor dessa renda per capita pode ser sim um pouquinho superior a um quarto salário mínimo e ainda existiu o direito ao recebimento do BPC. Quando você precisar de informação segura na área da Previdência Social, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A resposta vai ser verdadeira, agrade ou não a quem quer ouvir, e espera uma resposta, uma explicação sobre benefícios da Previdência Social. Esse é o compromisso do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Daqui a pouco eu volto com muito mais com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você, ouvinte, em qualquer parte do Brasil, você que nos acompanha pela internet, tem uma linha direta para mandar a sua pergunta. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, como faz o Fabiano, que está na cidade do Crato, na região metropolitana de Fortaleza. Professor Tiago, ele tem 56 anos de idade, diz que é agricultor e tem um grande problema pela frente, nunca contribuiu para a Previdência Social e, diante dessa situação, pergunta: eu poderei me aposentar um dia? Fabiano, fique tranquilo, porque se você é um segurado especial, você exerce atividade rural para fins de subsistência, você não precisa realmente contribuir. Basta comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural. Para esse segurado especial, não é exigido recolhimento de contribuição, mas apenas a comprovação do efetivo exercício rural. E aos 60 anos de idade, o agricultor pode dar entrada no benefício. Agora, certamente, professor Tiago, depois dessas palavras bonitas que você falou, o Fabiano e muitos outros ouvintes estão a esperar quais são essas provas
provas, professor Tiago, que mostram, que dão a segurança que esse agricultor realmente exerceu atividade no campo? Luzenor, a Lei 8.213 traz no artigo 108 alguns exemplos de provas, só que esse rol de provas que está lá no artigo 108 é um rol exemplificativo. Todas as outras provas que mostrem que há atividade rural podem ser usadas. Normalmente, o mais comum que a gente tem é o ITR, né, o Imposto sobre Território Rural, a gente tem o Garantia Safra, sementes recebidas em programas governamentais, financiamento de agricultura familiar. Qualquer desses documentos que mostrem que você exercia atividade podem servir. Inclusive, por exemplo, uma ficha de matrícula na escola onde indique que o seu pai, a sua mãe era agricultora, ou um atendimento no posto de saúde, ou um certificado eleitoral ali, uma certidão eleitoral onde indique que também sua profissão é de agricultor ou agricultora. Professor Tiago, e quando eu compro na condição de agricultor uma semente, um insumo, algum instrumento para desenvolver a atividade no rural, esses documentos, esses papéis têm utilidade na hora de juntar provas para que eu comprove a minha atividade rural, professor Tiago? Tem plena certeza, Luzenor, que eles servem também de prova, né? Essa compra de insumos agrícolas, de enxada, de outros insumos que você precisa para realizar a atividade, eles também são provas que você tem aquela relação com a terra. Então é bom que você fique guardando isso aí, né? Porque ao longo da sua vida você vai adquirir vários instrumentos. Então vá guardando ao longo da vida essas compras aí, esses recibos, para que você tenha tudo no processo administrativo e possa garantir o reconhecimento do seu direito. Professor Tiago, vamos ao interior do Rio Grande do Norte, porque a Maria da Conceição está esperando uma resposta à seguinte pergunta. Gostaria de saber com quantos anos eu dou entrada na minha aposentadoria. Tenho 57 anos de idade e trabalhei 22 anos de carteira assinada. Dona Maria, esse ano a idade mínima da mulher seria de 60 anos e 6 meses. Para a senhora vai ter que completar 62 anos, porque a partir de 2023, essa será a idade mínima para a mulher se aposentar. Professor Tiago, agora o José da Penha em Itapajé, terra que você sempre cruza a caminho de Sobral. Tenho 15 anos de contribuição, me acidentei no meu local de trabalho. Tenho hérnia de disco, lombar e cervical. Os meus atestados apontam que eu tenho uma doença crônica. Estou afastado do trabalho desde 2014. Eu posso me aposentar? É possível, nessas condições, o José da Penha em Itapajé dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Tiago? Seu José, a gente sempre diz que a doença incapacitante tem que ser analisada de acordo com a profissiografia, que é a descrição da sua profissão. Então, se você trabalhar numa atividade que você precisa ficar muito em posição ortostática, ou então levantar muito peso aqui com a lombar, provavelmente essa hérnia discal aí vai impedir que você realize a atividade. Agora, se você trabalhar numa atividade mais branda, que você fica mais tempo sentado, mais tempo numa cadeira, talvez você não esteja incapaz para sua atividade. Vai depender de qual atividade você exerce para saber se essa doença realmente incapacita ou não. Professor Tiago, vamos voltar à região da Ibiapaba, em Tianguá. Eu de Souza, eu trabalho em uma empresa há 31 anos, tenho 51 anos de idade. Quando poderei me aposentar? Professor Tiago, 31 anos de contribuição previdenciária. Estou pressupondo que ao entrar na empresa ele já teve a carteira assinada e hoje, aos 51 anos de idade, tem todo esse tempo de contribuição, além do dever de casa bem feito. Já tem a carência, que é o tempo mínimo de contribuição, Luzenor, de 15 anos, e além disso ele também já estava com bom tempo de contribuição até a época da reforma da Previdência. Devia estar com 30 anos, então faltavam 5 anos para ele completar os 35. Ele vai entrar numa regra de transição, hoje ele tem que pagar mais 4 anos para completar os 35 anos agora, e mais esses 5 anos que faltavam na época da reforma da Previdência. Então daqui a 9 anos, aos 60 anos de idade, ele vai poder se aposentar nessa regra de transição, que será mais benéfico e mais rápido do que ele esperar a idade mínima de 65 anos. Quer dizer, professor Tiago, que nessas condições o eu de Souza não pode antecipar a aposentadoria? Não pode antecipar mais, porque já vai ser antecipada, já que hoje em dia a idade mínima seria de 65 e ele vai se aposentar aos 60, mais rapidamente. Então, eu de Souza, você que é um menino, 51 anos de idade, continua no batente, continua com a carteira assinada, recolhendo para a Previdência Social e aos 60 anos de idade, subindo e descendo as ladeiras em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, você estará muito saudável aos 60 anos de idade para se aposentar. E convida a gente para comer aí uma rapadura, um doce aí na região da Ibiapaba, em Tianguá, em Viçosa do Ceará. Francisca, em Itatira.
Meu nome é Francisca, me aposentei há pouco tempo e o auxílio emergencial da minha filha vinha junto no meu cartão do Bolsa Família. Se eu cancelar o meu benefício, ela ainda continua recebendo ou como proceder? Dá um conselho aqui para a dona Francisca, professor Tiago, resolver esse problema. Dona Francisca, os benefícios eles são personalíssimos. Isso significa que só tem direito aquela pessoa que é titular, que cumpriu os requisitos. Então, se a senhora recebe um benefício e a sua filha outra, o fato da senhora não requerer mais o seu benefício não impede a sua filha de receber o dela de forma autônoma, não. Maria, em Oroz, região do Vale do Salgado, fiz uma perícia na via judicial há 2 meses e até agora não obtive resposta. Queria saber se é normal demorar tanto tempo assim. Professor Tiago, abrimos o alerta geral falando sobre a demora do INSS em dar resposta aos beneficiários que fazem perícia, que dão entrada no pedido de aposentadoria. Agora, essa espera aqui da Maria ainda está dentro dos prazos. Pois é, Luzenor, o caso da Maria aqui já é um caso judicializado, ela já entrou na justiça. Não seria tão demorada assim, não. A resposta da perícia médica normalmente sai com menos de 1 semana ali, porque o médico tem um prazo para cumprir, normalmente porque as varas impõem. Então o resultado dessa perícia talvez até já conste lá nos autos do seu processo. O que não deve ter saído ainda é a sentença, mas esse é um prazo ainda dentro do aceitável. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e de qualquer parte do Brasil. Você pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem tem resposta e tratamento VIP aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Berto, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade e trabalhei por 22 anos em um posto de combustíveis. Também trabalhei por 4 anos e 5 meses em uma fábrica de roupas. Estou perto da aposentadoria. O Berto, 55 anos de idade, 26 anos de contribuição. Quais são os cálculos que você faz para ele, professor Tiago? Luzenor, Berto, fica atento porque há a possibilidade desse tempo trabalhado aí como frentista ser considerado como especial. Então, se você provar que estava exposto a hidrocarbonetos aromáticos, por exemplo, você teria direito a reconhecer esse tempo de 22 anos como especial. E o tempo trabalhado na fábrica, se ele também expunha você a algum agente nocivo, como ruído em excesso, calor em excesso, ele também poderia ser contado como especial. Então, somando os 22 mais 4, daria 26. Já teria o tempo mínimo para ter direito a uma aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, então já teria direito adquirido a essa aposentadoria. Vamos aqui cheirar Mubim, Raquel. Recebo BPC e tenho 3 filhos. Tenho direito também de ser contemplada com o Bolsa Família? Sim, Raquel, se você está dentro daquele critério de renda do Cade Único, onde você ganha até 3 salários por família, tem direito a receber, porque o valor do do Bolsa Família, não deve ser considerado para renda no fim do cálculo do benefício de prestação continuada. Tem outra dúvida na área do benefício social da Previdência, do INSS, que é da Maria em Aracati, com o seguinte relato: tenho 55 anos de idade e sou deficiente visual. Por esse motivo, recebo o BPC desde 2013. Na época, eu era divorciada, mas me casei novamente há 3 anos. Meu atual esposo tem uma renda maior que 2 salários. Agora estão pedindo que eu faça o cadastro único. Corro o risco de perder meu benefício? Outra pergunta: posso transformar meu benefício em aposentadoria? Dona Maria, a senhora pode sofrer uma nova revisão do seu benefício, chamada REVLOAS, que é a revisão dos benefícios da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Só que a gente também sempre tem alertado aqui: o INSS considera como critério de renda para ter o benefício e mantê-lo aquelas pessoas que ganham até 1/4 do salário mínimo. Quem ganha mais não teria direito. Só que é possível contestar essa renda lá na via judicial e dizer que mesmo ganhando um pouquinho a mais, você ainda teria direito à manutenção do benefício. A segunda pergunta da senhora é sobre transformar na aposentadoria. Só poderia transformar se a senhora tivesse pagado pelo um período mínimo aí da aposentadoria por invalidez. Aí poderia pedir, ao invés do BPC, o benefício de aposentadoria. Professor Tiago, a Maria Célia está em Mucambo, na região norte do Ceará, e nos mandou a seguinte pergunta: minha avó tem 95 anos de idade. Ela não é aposentada, recebe pensão. Ela teria direito a se aposentar ainda? Claro, dona Maria Célia, desde que ela comprovasse que tivesse período de carência, um período mínimo de contribuição, ou então que ela trabalhou na atividade rural pelo menos 15 anos, ela teria direito também à aposentadoria e poderia receber os dois ao mesmo tempo, aposentadoria e pensão. Não há incompatibilidade, professor Tiago, para o recebimento desses 2 benefícios? Não, eles são perfeitamente cumuláveis, Luzenor. E nesse caso, a avó da Maria Célia perdeu muito dinheiro aí, porque poderia estar aposentada, se trabalhadora rural, desde os 55 anos de idade.
Cleiciane, em Banabuiú. Meu marido tem 22 anos de idade e é asmático. Essa condição faz com que ele possa se aposentar ou receber algum benefício? Cleiciane, vai depender do nível que ele tem da doença, né? E se ela realmente torna ele incapaz para o trabalho. Essa aferição entre o trabalho e a doença incapacitante deve ser feita de acordo com o caso concreto. Porque se a atividade dele não envolver demasiado esforço físico, talvez a asma dele não impeça ele de trabalhar. Agora, se ele já trabalhar numa atividade mais penosa, mais insalubre ou mais rigorosa, onde haja maior esforço físico, pode sim que ele seja considerado inapto para o trabalho. Dúvida do Raul, em Pentecoste. Quem foi aprovado no auxílio emergencial no final de agosto já deve receber agora a segunda parcela do benefício? Não consigo liberar meu acesso do Caixa Tem. O que devo fazer? Raul, já era para ter sido liberado sim. Se você está tendo alguma dificuldade com o Caixa Tem, a gente recomenda que você entre em contato ou pelo telefone 111 ou 121, diretamente para o Ministério da Cidade, para saber por que não tem sido liberado seu benefício. Lembrar para você, ouvinte internauta, que o governo federal está pagando o auxílio emergencial até dezembro. Diferente daquelas parcelas iniciais de R$600, hoje o valor mensal é de R$300, mas pelo menos o auxílio emergencial está garantido até o mês de dezembro. José, em Umirim. Tenho uma deficiência por incapacidade por ter esquizofrenia e estou agora fazendo faculdade à distância. O INSS pode bloquear meu benefício por essa situação? De forma nenhuma, José. Fique tranquilo, faça seu curso, termine seu curso, cole grau. Não tem qualquer impedimento você fazer a faculdade e receber o benefício. A gente vai para um novo intervalo aqui no Jornal Alerta Geral e voltaremos já já com mais perguntas e mais respostas para você, ouvinte internauta. Voltamos com o Jornal Alerta Geral, indo direto à região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, a Maria. Tenho 57 anos de idade, 13 anos pago ao INSS e 9 anos na agricultura. Tenho todas as provas, mas o sindicato mandou esperar até os 60 anos de idade. Preciso esperar tanto tempo? É verdade, professor Tiago? Não tem aquela história que você costuma falar aqui sobre a aposentadoria híbrida? É verdade, Luzinô. A aposentadoria híbrida é quando eu somo para o período de carência atividade rural e urbana, só que a idade mínima para se aposentar vai ser também da trabalhadora urbana. Ou seja, para a mulher esse ano seria de 60 anos e 6 meses. Então a orientação dada pelo sindicato Amari está correta? Corretíssimo, Luzinô. Sônia, também em Guaraciaba do Norte. Tenho 59 anos de idade e possuo doença nos ossos e por isso não consigo trabalhar. Só recebo Bolsa Família e nunca contribuí para o INSS. Posso pedir algum benefício? Dona Sônia, a senhora pode pedir o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, desde que prove que além de que tem esse impedimento de longo prazo, também se encaixa no critério de renda, que é no máximo 1/4 per capita por pessoa da família. Rita, no interior do Ceará, um filho já com 44 anos de idade, pode ainda receber pensão do pai? Professor Tiago, vou botar a mão no queixo aqui. É possível. Seria possível, né, Luzenô? O Código Civil diz que essa pensão é possível de ascendente para descendente, né? Independente da idade, não há um limite ali no Código Civil. Agora, em termos de previdência, só seria possível se ele comprovasse que fosse um maior de 21 anos e inválido, né? A gente tem uma ação civil pública que condena o INSS a reconhecer que o maior inválido de 21 anos, maior de 21 anos, tem direito desde que ele comprove essa invalidez anterior ao óbito da pessoa. Vanusa, em Santa Quitéria, meu esposo foi aprovado no auxílio emergencial e ainda não recebeu nenhuma parcela. O que devemos fazer, professor Tiago? Vanusa, a Defensoria Pública da União está sendo muito bacana porque ela está entrando com pedidos judiciais para a liberação das pessoas que foram aprovadas e ainda não começaram a receber. Vanessa, em Tianguá, eu recebo Bolsa Família e agora eu comprei uma moto e gostaria de passar para o meu nome, mas tenho receio de perder o benefício. Isso vai ter alguma implicação na manutenção do benefício da Vanessa, professor Tiago? Não, Vanessa, até onde a gente sabe, não existe qualquer cruzamento de dado entre benefícios que você tenha de Bolsa Família com veículos automotores. Antônio Barros, em Juazeiro do Norte. Eu tenho 58 anos de idade, 30 anos de trabalho. Queria saber se tenho direito a me aposentar. Trabalho no turno da manhã e no turno da noite. Eu sou operador de máquina, trabalho com plásticos. Seu Antônio, se você comprovar que nesse seu trabalho você está exposto a algum agente nocivo, como, por exemplo, a poeira química oriunda do plástico, ou então ruído em excesso, ou então calor em excesso, com 25 anos de trabalho, o senhor já teria direito adquirido a uma aposentadoria especial. Então, se você comprovar essa atividade especial,
especial aí, já tem direito a adquirir ao benefício. Se ainda não tem, se não pode comprovar que foram 25 anos na atividade especial, vai ter que esperar a idade aí para poder se aposentar. Maria do Socorro em Fortim. Sou viúva e recebo uma pensão pela morte do meu marido. Se eu me casar novamente, irei perder a pensão? Dona Maria, se o óbito dele foi depois do dia 24 de julho de 1991, não. Pode contrair novas núpcias sim e não perde o direito à pensão por morte. Gostaria, professor Tiago, que você repetisse essa data, que é muito importante, porque muitos outros ouvintes podem também estar nessa mesma situação da Dona Maria do Socorro, que mora em Fortim. Perfeito, Luzenor. Só os óbitos que ocorreram antes de 24 de julho de 91 é que, casando de novo, há um risco de perder a pensão. Ainda assim, nesses casos, há um entendimento do Poder Judiciário que se o novo matrimônio não melhorou a renda daquela pessoa que recebia a pensão não deve ser cortada. E se o óbito ocorreu após o dia 24 de julho de 91, ou do dia 24 de julho de 91 em diante, mesmo que case novamente, não perde o direito à pensão por morte, vai continuar recebendo. Celi, ela não disse em que cidade se encontra, mas vai a pergunta: quem se aposentou como agricultora e teve carteira assinada, contribuiu por 11 anos, tem direito de fazer uma revisão da aposentadoria, professor Tiago? Celi, todos têm direito a fazer revisão desde que haja uma concessão indevida ou a menor. Então, se você acha que for o seu caso, que o INSS concedeu um benefício menor do que você teria vantagem, é possível você pedir a revisão sim. Antônia Aparecida em Martinópole. No mês de agosto não recebi o auxílio emergencial nem o Bolsa Família. Em setembro recebi apenas o Bolsa Família. Tenho como resgatar o valor de agosto? Claro, dona Antônia, é possível que a senhora resgate sim, se não houve qualquer constatação de erro lá no seu cadastro, se não houve qualquer aferição de que havia um pagamento indevido. É possível que a senhora resgate. Professor Tiago, o Alex Vidal está na região da Ibiapaba, disse que se aposentou em maio de 2019 por tempo de contribuição e entrou com um processo para receber os atrasados. Em agosto de 2020, conta o Alex Vidal, a Justiça deu 20 dias para o INSS pagar. Eles pediram mais tempo agora, já estamos em setembro e ainda não me pagaram. Ele se refere ao INSS. Isso ainda pode demorar muito? Não deveria, pelo menos. Não deveria demorar, tá, Alex? Até porque o INSS normalmente ele tem que pagar uma multa por isso aí, as chamadas astrentes. Então é bom que você peça ao seu advogado para se manifestar mais uma vez nos autos para cobrar a exigência do cumprimento daquela obrigação de fazer do INSS. E se não, que o juiz arbitre ali as astrentes, a multa. Uma ouvinte se identificou com o nome de Adrián. Sou servidora pública, tenho 2 filhos autistas e recebo o BPC do mais novo. Desde o diagnóstico do mais jovem, meu esposo não trabalha para poder ficar em casa e cuidar dele. Existe a possibilidade de eu conseguir o benefício também para o meu filho mais velho? E mesmo sem trabalhar, meu esposo pode contribuir para o INSS? Adriano, seu esposo poderia contribuir, mas a gente sugere que ele contribua como segurado facultativo para que não seja considerado que ele tem uma renda própria. É possível conseguir o benefício do seu outro filho? É, porque agora a Lei 13982 diz que eu desconsidero a renda do primeiro BPC para pedir um outro, independente se a pessoa era com pessoa com deficiência ou idoso. Só que a gente ainda vai ter que computar a sua renda aí no grupo familiar. Aí provavelmente o INSS negue, né? Mas você tem sempre a via judicial para poder discutir essa questão da renda, porque o judiciário entende que a renda pode ser um pouquinho maior e ainda assim haver direito ao BPC. Professor Tiago, o Anastácio no interior de São Paulo quer saber, com 58 anos de idade, 25 anos de contribuição, pode pedir a aposentadoria quando chegar aos 60 anos de idade? Anastácio, só se você desenvolvesse uma atividade especial, porque geraria o direito com 25 anos de exposição e 60 anos de idade. Se não for o caso, vai ter que esperar os 65 anos. Agora eu estou recorrendo aqui a uma resposta sua, professor Tiago, de um ouvinte que nos encaminhou uma pergunta bem parecida com essa do Anastácio. Lembra que ele disse que tinha 31 anos de contribuição, 51 anos de idade, e você disse que ele poderia se aposentar aos 60 anos de idade. Por que que essa regra vale para aquele outro ouvinte e não vale para o Anastácio? Porque aquele ouvinte já tinha 30 anos de contribuição, Luzenor, então faltavam apenas 5 anos para ele completar 35 anos de contribuição na época da reforma. O Anastácio só tinha 24 anos até a época da reforma da Previdência. Isso faz com que faltassem ainda 11 anos na época da reforma para ele se aposentar. Então o pedágio dele seria de 10 anos que estão faltando agora para completar os 35, mais 11 anos que é o tempo que faltava na época da reforma da Previdência. Então para ele a regra de transição geraria mais tempo do que a idade mínima.
Anastácio, eu me convenci da resposta do professor Tiago porque ele fala com conhecimento da lei. Então, siga esse caminho que é a melhor orientação. Aurélio Marcos, sou técnico de enfermagem e completei 25 anos de contribuição. A reforma afeta a minha aposentadoria? Quando posso pedir a aposentadoria? Você está apressado, viu, professor Tiago? Porque o Aurélio mandou duas perguntas aqui no mesmo pacote. Vamos lá. Verdade, Luciano. É a ânsia de poder ajudar o brasileiro e brasileira a se aposentar, né? Aurélio, é possível sim que afete, porque se você não contribuiu, se você não tinha os 25 anos na atividade especial até 13 de novembro de 2019, então o senhor não tem direito adquirido. Vai ter que esperar, além desse tempo de contribuição exposto a agente nocivo, também completar uma idade mínima de 60 anos. Iago Silva, quando uma pessoa tem um pedido de aposentadoria negado pelo INSS e depois, ao colocar na justiça, foi negado novamente, o que fazer? Iago, há sempre a possibilidade de você fazer um novo requerimento administrativo no INSS. Você pode fazer quantos requerimentos quiser. Professor Tiago Dias Santos diz o seguinte: sou deficiente desde criança, não tenho uma perna. Por conta disso, posso pedir uma aposentadoria? Sim, é possível que você peça aposentadoria se você contribuiu para a Previdência. Se não contribuiu, pode pedir o benefício de amparo à pessoa com deficiência. Luzanete Santos, em Campos Sales. Sou aposentada rural e meu esposo é aposentado por idade. Minha DAP está bloqueada. É a DAP, só para lembrar aqui, professor Tiago, é a Declaração de Aptidão do Pronaf, é isso? Pronto. Isso mesmo, Luciano. Mas preciso muito da minha DAP. Será que tenho o direito de desbloquear essa documentação? Com certeza, dona Luzanete. Procura lá o órgão, a Emates ou outro órgão similar que tem na sua região aí, procure fazer o desbloqueio, é direito seu. Lourdes Silva, eu e o meu marido recebemos o auxílio emergencial, mas a nossa filha de 18 anos não conseguiu o benefício. Ela não tem direito? Dona Lourdes, a Lei 13982 diz que são no máximo 2 pessoas por casa, por isso não poderia uma terceira pessoa receber. Wanda, em Barbalha, a prova de vida já está liberada, professor Tiago? Ainda não está liberada não, dona Wanda. Fica tranquilo porque o INSS também se comprometeu a não cessar benefício por causa de prova de vida. Graziele, em Ubajara, tenho problemas psiquiátricos e o meu médico me deu um atestado. Dei entrada no pedido do BPC pela assistência social. O cadastro foi aprovado. Agora é só esperar. Queria saber se tenho chance de receber o BPC. Se você estiver dentro daquele critério de renda que a gente tem falado, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa da família, e provar o impedimento de longo prazo da sua doença, sim vai ter direito ao benefício de prestação continuada. Maria Edneuda, em Canindé, eu dei entrada na minha aposentadoria rural em fevereiro do ano passado e o pedido veio negado em novembro. Em dezembro entrei com recurso, mas até agora só dizem que está em análise. Trabalhei a vida toda na agricultura, tenho todas as provas desde 1981 até a presente data. Com os mesmos documentos consegui 2 salários, maternidade e aposentadoria do meu esposo. Porque para mim não está dando certo. O que posso fazer, professor Tiago? Dona Edneuda, é que para salário maternidade, basta que você comprovar que trabalhou pelo menos 10 meses na atividade rural. Para comprovar o direito à aposentadoria, tem que comprovar 15 anos, 180 meses. Então pode ser que o INSS não esteja reconhecendo todo esse período aí de 180 meses. Então agora é o caso de esperar o recurso e se não der certo, entra na justiça. Antônia Nisvan, em Juazeiro do Norte. Trabalhei por anos na prefeitura de Farias Brito, depois comecei a trabalhar em uma empresa particular de saúde em Juazeiro do Norte. Pesquisando o meu CNIS no INSS, verifiquei 14 anos de prefeitura e 10 aqui na empresa particular. Somados ficam 24 anos. Tenho 50 anos de idade. A dúvida é, com quantos anos irei conseguir minha aposentadoria? Dona Antônia, para a senhora aí vai ter que esperar até a idade de 62 anos, porque essa será a idade mínima a partir de 2023. A dona Antônia fez os cálculos bem direitinho aqui, bem organizada. Parabéns, dona Antônia Nisvan. E a resposta dada pelo professor Tiago é o conselho mais seguro que a senhora pode receber nessa área da Previdência Social. Carlos Alberto, em Pentecoste. Minha esposa tem 55 anos de idade e nunca pagou nada ao INSS. Agora ela está com câncer e gostaria de saber se podemos conseguir algum benefício para ela. Nós já respondemos uma pergunta bem semelhante aqui e o professor Tiago apenas para reavivar essa recomendação aqui para a esposa do Carlos Alberto. Carlos, é possível que ela receba um benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoa com deficiência sim, desde que prove que tem um impedimento de longo prazo e se encaixe naquele critério de renda. Professor Tiago, eu quero encerrar aqui a nossa conversa com a pergunta da Lúcia em Aracati. Meu marido trabalhou 13 anos em máquina pesada, mas agora está desempregado. Estou pagando o INSS
R$ 114 por mês. Ele tem 55 anos de idade. Quando completar 15 anos de contribuição, poderá dar entrada no pedido de aposentadoria ou aposentadoria especial, isso em função das máquinas pesadas? Dona Lúcia, como o Luzenor gosta de dizer aqui, a gente tem a resposta sempre precisa e verdadeira, você gosta ou não. Infelizmente, no seu caso, não será positiva, porque a aposentadoria especial só é devida para quem trabalhou pelo menos 25 anos exposto a um agente nocivo. No seu caso, do seu marido, são apenas 15 anos, não teria direito ainda à aposentadoria especial. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode deixar a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Tiago, o nosso muito obrigado. Grande abraço, uma boa semana para você. Muito obrigado, Luzenor.